Olá, turma. Mais um encontro sobre a disciplina, né? Estágio supervisionado. E vamos. Vem, não botei. Não, foi. Posso falar? Olá, turma, mais uma vez aqui com a disciplina Estágio supervisionado 1 para fazer essa videoaula sobre a unidade 4, onde nós vamos tratar sobre o relatório, fichas e o seminário de estágio, certo? Então, esta é a nossa última unidade, aí que vamos fechar com chave de ouro, certo? Então, quais são os tópicos da aula? Nós vamos falar sobre o relatório, as fichas de estágio e sobre a questão do seminário. Bom, na aula de abertura, nós já até adiantamos uma conversa importante sobre o relatório, né? Então, o relatório é uma atividade final, é a atividade final da disciplina de estágio 1, onde os alunos deverão produzir, vão produzir individualmente, certo? Mesmo que os alunos façam o estágio na mesma escola, essa produção do relatório ela vai ser individual. Ou também, se for numa mesma escola, podem até fazer em equipe, certo? O relatório. Mas cada um vai entregar o relatório, certo? Individualmente. Então, um relatório visa o quê? Relatar, né, gente? Descrever, que é um relatório, é uma descrição, não é isso? Quando vocês pensam no relatório, vocês pensam em quê? O nome, relatório. O que é um relatório? É um documento. Em primeiro lugar, antes de mais nada, é um documento. Onde vão ser registrados, né, as experiências de vocês, né, ao longo da disciplina estágio supervisionado 1. Então, esse relatório ele é importante porque, por meio dele, vocês serão avaliados nos aspectos cognitivos, afetivos e sociais, certo? Então, não sei se vocês já têm a experiência de produção de um relatório, certo? Mas é importante essa ideia, né? Que esse relatório que vocês irão produzir, ele não vai apenas oferecer um panorama, certo? Do desenvolvimento da disciplina, mas até é um instrumento de autoavaliação de vocês, certo? Então, ele vai para além dessa concepção de avaliação tradicional, certo? E avaliações quantitativas. O relatório, ele vai fornecer uma análise qualitativa do desempenho de vocês, certo? Aí vai ser possível, não é, avaliar vocês no processo quanto as habilidades de vocês adquiridas, certo? Tanto cognitivas, quanto sociais, quanto emocionais. Então, ele é importante, certo? Porque aí vai ser possível, compreender,
né, e verificar as características individuais de vocês no que diz respeito à, à aprendizagem. Então, ele é importante por quê? Porque personaliza, faz uma espécie de personalização do ensino. Ele também é importante porque ele visa o desenvolvimento integral, certo? Ele ajuda a monitorar o progresso acadêmico, certo? Como também o desenvolvimento emocional e social, que são aspectos cruciais para a formação de cidadãos completos, certo? Então, aí nós temos formas de como elaborar um relatório, certo? Em primeiro lugar, o relatório, em primeiro lugar não, dando continuidade, dizer que o relatório ele é um trabalho acadêmico que, e como tal, tem uma estrutura. Né? Vocês sabem que um trabalho acadêmico, de acordo com a norma da ABNT, ele tem 3 partes principais. Já falei, inclusive, o número da norma, 14.747, salvo engano. Então, ele é composto de 3 partes principais, que são os elementos textuais e elementos pós-textuais. Como vocês já têm a experiência de construir trabalhos acadêmicos, que vocês já estão nesta etapa da formação, estágio 1, vocês sabem que elemento pré-textual é o que vem antes do que é textual, que são a capa, a folha de rosto, lista de ilustrações, lista de abreviaturas e siglas, lista de tabelas e sumário. Certo? Dentro desses elementos pré-textuais, pessoal, tem o que são obrigatórios e o que não são obrigatórios. Aí vocês têm que ir à norma, não é, para verificar quais são obrigatórios e não. Ok? Elementos textuais é o que vem após o pré-textual. O que compõe esses elementos textuais? Uma apresentação, uma introdução, o desenvolvimento do trabalho. Quero fazer aqui uma ressalva que o desenvolvimento do trabalho, daqui a pouco nós vamos colocar o que vai entrar nesse desenvolvimento do trabalho, tá? E considerações finais. Elementos pós-textuais é o que vem após o textual. E aí vocês precisam fazer a consulta às normas da BNT 6023 de 2018, certo? Onde vai falar o que compõe os elementos pós-textuais. Repetindo, referências, aí vem os anexos e ou os apêndices. Bom, existe regra geral de apresentação, vocês podem aí observar a questão do formato, folha A4, papel branco, impressa em cor preta, fonte 12 para todo o texto, Times New Roman, a fonte, citações, paginação e notas de rodapé em tamanho menor ao do texto, geralmente 10. A margem, quanto à margem, é 3 centímetros para a margem superior e esquerda, 2 centímetros para a margem inferior e direita. Espaçamento 1,5 para todo o texto, aliás, 1,5 para o texto e simples para citações, notas de rodapé, referências, legislações, notas de rodapé, referência, legenda das ilustrações e tabelas. Os títulos das subseções devem ser separados do texto que os precede, o que os sucede por 2 espaços de 1,5.
Importante colocar aqui que é preciso anexar os ofícios assinados nesse relatório, as fichas de frequência apresentadas na escola campo. O relatório deverá ter no mínimo 10 laudas, sem contar com elementos pretextuais e pós-textuais. Bom, aqui é o desenvolvimento, como eu falei, né? Quais são os componentes do relatório de estágio? Vocês não vão colocar o nome desenvolvimento no trabalho. Vocês vão colocar esses itens, esses tópicos, certo? A introdução, vocês vão relatar o que é o documento, mencionar os objetivos e organização do relatório. A descrição do período ao qual ele se refere, da disciplina na qual se inserem as atividades relatadas. Tá, gente, só uma correção aqui. Então, o trabalho vem com a introdução, 1. E o 2 aqui é que vai ser a parte do desenvolvimento. Então, vocês não colocarão a expressão, o tópico desenvolvimento no lugar de desenvolvimento. Vocês vão colocar esse tópico 2, atividade de estágio no IFMA, onde vocês vão citar as atividades que foram realizadas no estágio no IFMA. Seminários, aulas positivas, regência simulada, observação, seminário de estágio e relatório de estágio. Utilizar como base o cronograma de estudos. Pode constar datas, período que foram realizadas, título das atividades dos textos, etc. O que eu faço uma observação é que vocês podem até colocar as datas, mas, por favor, não coloquem dia tal, aconteceu isso, isso, isso. Dia tal, aconteceu isso, aquilo, outro. Não. Vocês podem mencionar as datas, mas façam um texto organizado, até por subtópicos, até por subseções, certo? De acordo com essas atividades que estão aqui elencadas como atividade de estágio no IFMA. Também faz parte do desenvolvimento esse tópico 3, que são atividades relacionadas à escola campo. Então, são os aspectos administrativos e pedagógicos. Então, 3.1, quanto à gestão administrativa. Então, vocês vão colocar o nome da escola, o histórico, a infraestrutura, a quantidade de alunos, professores, sobre o projeto político-pedagógico, etc. Também o 3.2, gestão técnico-pedagógica, sobre a dinâmica pedagógica, né? Sobre a coordenação pedagógica, sobre a gestão escolar, etc. Um outro tópico importante diz respeito mais à sala de aula. Na escola campo também, mas a questão voltada para a sala de aula como espaço para formação docente. Então, aí vocês vão registrar, né? Relatar as escolas visitadas, aulas observadas, conteúdos observados, a metodologia dos professores, disciplina na sala, metodologia do professor, atividade realizada na sala com os professores e análise crítica das aulas. Tudo isso pode ser relatado individualmente por professor ou por bloco de professores afins. Bom, e aí saindo desse miolo, né, como eu posso chamar assim de miolo, esses 3 aspectos da escola do estágio no IFMA, na escola campo, quanto à gestão administrativa e técnico-pedagógica, e quanto na escola campo, quanto à sala de aula. Após tudo isso, vocês irão fazer as considerações finais, que diz respeito à avaliação do processo empreendido e a questão da autocrítica. E a questão das referências, né? Os apêndices, os anexos importantes, né? Fazer o registro de fotos, colocar
como anexo, e as fichas, né, como anexo também. O que vocês produzirem de material, vocês colocam como apêndice. Bom, vamos passar para um outro tópico igualmente importante, né? Então, vocês, de posse do relatório, feito o relatório, né? Dentro do que nós estamos combinando, aí vocês terão um outro momento importantíssimo, que é o seminário de estágio. Então, o que é o seminário? O seminário é uma metodologia ativa de ensino que visa discussão e aprofundamento de temas específicos por meio da apresentação oral e debates. Nele, os alunos assumem o protagonismo, né, elaborando e apresentando conteúdos, enquanto os colegas e o professor atuam como interlocutores críticos. Então, o seminário ele desenvolve habilidades como pesquisa, argumentação, oratória, trabalho em grupo e facilita o diálogo entre os participantes, promovendo um aprendizado mais colaborativo e reflexivo. Então, aí nós temos o conceito, né, do seminário, certo? Aqui a gente pode dizer, né, que está dentro da metodologia ativa, porque, na verdade, o seminário, ele é também o que se costuma chamar de sala de aula invertida, porque os alunos assumem o protagonismo, né? Então, o foco são os alunos e não o professor. Então, como é que se estrutura um seminário? Então, temos aí a definição do tema central a ser abordado no seminário, que deve estar alinhado aos objetivos da disciplina. E quais são os objetivos do seminário? Promover o aprofundamento teórico sobre o tema, estimular a capacidade crítica e reflexiva, desenvolver a habilidade da comunicação oral e escrita, fortalecer o trabalho em equipe e a cooperação entre os participantes. Como que se organiza as apresentações? Então, as apresentações, elas seguem, né, um passo a passo, uma trajetória, que tem uma introdução, desenvolvimento e as considerações finais. Na introdução, os alunos deverão apresentar o tema, quais são os objetivos do seminário e relevância para a área de estudo. No desenvolvimento, vai aí se fazer exposição detalhada dos pontos principais do tema, certo? Aí podem ser incluídos estudo de caso, exemplos práticos, dados estatísticos, etc. Aquilo que a exposição detalhada do que está lá no relatório, né, do que vocês desenvolveram, realizaram na escola campo. O que vocês observaram, quanto a cada detalhe que nós colocamos lá no relatório. Bom, e também tem a parte das considerações finais, né? Onde vocês deverão fazer o resumo dos pontos abordados e reflexão sobre as implicações do tema. Também tem um momento do debate, né? Então, após a apresentação, os ouvintes são convidados a fazer perguntas, levantando pontos para a discussão. Então, quem fez a exposição dos seminários, apresentadores, devem responder e interagir com os ouvintes, com os colegas. Então, cada grupo ou aluno tem um tempo, né, pré-definido para apresentação. Aí eu coloquei aqui como exemplo 20 minutos, depende muito do tempo que se dispõe, né, no momento. Então, eu só coloquei aqui um exemplo de 20 minutos, mas assim, dependendo do número de alunos, dependendo do tempo, se define, certo? Por exemplo, 20 minutos para a apresentação e 10 minutos para o debate. Geralmente eu costumo fazer assim. Então, quais são as regras? O seminário também tem suas regras. Então é preciso dividir os grupos
com no máximo 4 integrantes, né? Aí quem vai dar o tom dessa definição é o próprio próprio estágio na escola campo, quantos alunos estagiaram em uma dada escola, entendeu? Pode organizar de acordo com esse critério, né? Caso os alunos façam estágio na mesma escola, ou poderão apresentar individualmente, conforme o número de participantes e a complexidade do tema. Uma regra para o seminário, né? Além da divisão de grupo, é a questão da pontualidade. Os grupos devem respeitar o tempo estabelecido para as apresentações, evitando extrapolar, de modo que não prejudique o andamento do seminário. Sobre o material de apoio, cada grupo deve preparar materiais complementares, slides, vídeos ou outros recursos audiovisuais. Certo, turma? Muito bem. E o que mais a gente pode falar enquanto regra? A questão da participação, certo? Aí todos os alunos, tanto os ouvintes apresentadores, devem participar ativamente. Né? Não é de forma passiva, é ativamente, né? Na construção da apresentação, no debate. Certo? Então, todos igualmente devem participar. Certo? Respeito e ética. De fundamental importância. De fundamental importância. Durante o seminário, os alunos devem manter uma postura respeitosa, não é? Evitar interrupções desnecessárias e contribuindo de forma ética com o debate, gente. Isso é muito importante. Muitas vezes, quantas vezes a gente não já se deparou com pessoas que não participam das tarefas escolar, particularmente aqui no caso do seminário, e no dia está lá para apresentar o seminário, ou então só, acho que é até desnecessário falar isso aqui, mas é importante que se esteja atento a isso, certo? É importante ter o respeito e a ética. Então, também é importante colocar aqui que vocês serão avaliados no seminário. É lógico, né? É lógico que vocês serão avaliados. E aí, vocês serão avaliados, no caso, pelo tutor ou supervisor de estágio. Clareza e coerência na apresentação. Coloquei um score aí de 30%. Então, vocês serão avaliados, melhor dizendo, na capacidade do grupo de expor o tema de maneira clara, lógica e acessível para os ouvintes. É claro
que isso é muito importante, né? E tão importante ter clareza e coerência na apresentação, que aí a porcentagem de 30%. Domínio do conteúdo também é igualmente importante, 30%. Considera-se o grau de conhecimento demonstrado pelos apresentadores sobre o tema, bem como a profundidade das análises. Engajamento e participação, 20%. Os alunos devem ser capazes de responder às perguntas, interagir com as críticas de forma construtiva e demonstrar flexibilidade em argumentações. A questão da qualidade dos materiais de apoio, 10%. É avaliada a qualidade dos recursos visuais e escritos utilizados para complementar a apresentação. Postura e organização, também 10%. Considera-se a pontualidade, organização do grupo e respeito às normas estabelecidas. Então, vejam, aqui são critérios que os avaliadores ou o avaliador, tutor, supervisor de estágio irão adotar para avaliá-los no seminário. E aí nós temos as referências básicas que eu trouxe para quando vocês tiverem nos estudos buscarem a Eva Maria Lactos e o Marconi, são conhecidos autores que escrevem na área da metodologia científica, né, com o livro Fundamento da Metodologia Científica. Nós temos aí o Pedro Demo, sobre as metodologias ativas para uma educação inovadora, não é? E é isso, em termos de referência. E vocês têm aí uma imagem de uma garota que ela, na foto na parte de cima, ela tem uma postura, né, que ela parece estar muito séria, certo? E na parte de baixo ela está num outro comportamento assim mais alegre, né? O que a gente pode, qual é a leitura que a gente pode estar fazendo, né, sobre isso, sobre essa imagem? Aí as frases: vida não é sobre metas, conquistas, linha de chegada. É sobre quem você se torna nessa caminhada. E aí são umas frases de uma psicóloga aí, que tem a referência de Gisele Ferreira. Então, vida é meta sim, é conquista, é linha de chegada, mas para além disso, é quem você se torna nessa caminhada. Então, tem a ver com o caráter, com a empatia, com a ética, com a lealdade, com o amor próprio, com a criatividade, certo? Então, é tudo isso, né, que a minha expectativa na disciplina estágio supervisionado 1, que eu tenho para com vocês, certo? Porque o estágio supervisionado 1, como nós vimos, é constituída de 4 unidades, certo? E aí nós fizemos esse passeio e vimos aí a importância desses conceitos que nós estudamos, por exemplo, no estágio 1, certo? O que nós vimos, a parte da abertura da disciplina com o programa, vimos as orientações básicas para as dinâmicas e procedimentos, né, da disciplina. Vimos também, né, os estudos acerca da importância do estágio na formação docente
e as normas do Estado. Vimos diferentes concepções de Estado com a Pimenta e a Lucena, né? Vimos também mais a questão da importância do planejamento, né? Com as aulas em PDF, que vocês irão ter a oportunidade de estar com essas aulas em PDF no AVA, quanto ao plano de aula, de como fazer o plano de aula, a importância de ir para a escola a campo, fazer a caracterização. Vimos também a questão das técnicas e instrumentos de avaliação, a questão do relatório, certo? Sobre a questão da estrutura e funcionamento da educação básica, a importância de vocês saberem, conhecer a LDB, que é a 93/94/96, que é a legislação, é a política educacional, não é? Onde vem trazendo a questão da organização e funcionamento da educação brasileira, tanto na educação infantil quanto ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. E, enfim, né, esse momento, né, essa disciplina de estágio 1, essa trajetória que nós percorremos, trouxe esses elementos importantes que fazem parte dos conteúdos, né, e dos temas que nós vimos ao longo da disciplina, certo? É importante que nessa trajetória aí de estudo de vocês, mais pessoal, vocês possam construir mapas conceituais, né? Como método de estudo, façam a autoavaliação de vocês, certo? No momento do seminário, da preparação, que vocês possam interagirem também entre vocês, discutindo em grupo, certo? E que aproveitem bastante esse momento, também interajam com o AVA, certo? Com o tutor, que tem um papel importantíssimo nesse processo, certo? Então, para encerrar aqui a minha parte das videoaulas, né? O que eu posso acrescentar, que eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar nessa interação das videoaulas, das aulas em PDF, em outros momentos que nós teremos, com certeza, certo? Então, é importante vocês darem esse feedback, certo? E que vocês possam também contribuir com sugestões, não é? Para melhorar também o processo. Isso é importantíssimo. Então, o que eu queria encerrar mesmo agora, trazendo assim, uma frase de incentivo a vocês, dizendo o seguinte: acredito que todo sucesso que alguém possa ter na vida seja resultado de foco, trabalho árduo, dedicação, pontualidade, fazer o que é necessário, sempre dando 100% em tudo o que você se propõe a fazer. Eu penso que a gente consegue alcançar as metas, chegar na linha de chegada, né? Levando a vida com disciplina, mas também com empatia, com caráter, com lealdade, com criatividade, com amor próprio e etc. Então, um grande abraço, até um outro momento. Obrigada.